Vou começar o nosso painel pelas considerações do CUNAL, eh, porque a gente, enfim, o nosso debate hoje, eu estou falando em português, eu falei com ele que a gente ia estar conversando um pouco em português e um pouco em inglês, para ele entender o desenvolvimento do painel. Mas voltando a uma introdução um pouquinho mais geral, nosso debate hoje, o objetivo é falar sobre identidade digital, infraestrutura pública. E a fala do Kunal, ela vem muito ao encontro de todos esses temas, pela experiência que ele tem. Eu vou primeiro chamar a fala dele, ele está participando de fora, então ele traz um pouco da experiência especificamente da Índia, que é da onde ele tem um pouco de contexto tanto de pesquisa quanto de experiência prática. E o nosso contexto sobre identidade digital, infraestrutura pública, ele vem de três elementos que eu gostaria de destacar hoje. Eu acho que muito desses três elementos vai beber do pouco que a Luana estava trazendo no painel mais cedo, sobre como a identidade digital ela é entendida dentro da infraestrutura pública. O primeiro elemento que eu acho que a gente tem que conversar e trazer como elemento de identidade dentro da DPI é falar sobre o valor público que toda infraestrutura tem que ter. Quando a gente está pensando em infraestrutura pública digital, ela não existe no vácuo. Ela só é legítima e é sustentável dentro do sistema porque existe um valor público que é construído coletivamente. Então, muito dessa construção, ela foi feita, como Lana trouxe mais cedo, né, com base nos conceitos e discussões do G20 na presidência da Índia, mas que, de certa forma, estão presentes agora no contexto da presidência do Brasil, e que uma super oportunidade de ter um pouco do contexto do CUNAL nesse sentido, né, que ele já tem trabalhado do tema desde que a Índia estava trazendo esses primeiros debates. Então, passada a parte de infraestrutura pública, valor público, a gente analisa a DPI também pelo aspecto da identidade como acesso. A partir dos conceitos de identidade, os elementos de identidade dentro dessa infraestrutura pública, a gente tem uma identificação possível, a gente tem uma autorização daquela pessoa que passa a interagir no ecossistema digital dessa infraestrutura, né, e autenticar esse acesso. Então, temos o elemento da DPI, o elemento da identidade, e a gente traz a identidade também no contexto digital por camadas. A gente não está falando mais só sobre, por exemplo, o CPF de uma pessoa, a CNH dela que está digital. A gente também não está falando só sobre o GovBR, que é um acesso que qualquer pessoa pode ter a serviços públicos enquanto infraestrutura mesmo, né? Mas a gente também passa a falar sobre perfis, tanto dentro, por exemplo, de redes sociais ou perfis dentro de instituições financeiras. A gente fala sobre biometria, a gente fala sobre descentralização, que é a tentativa de trazer um pouco de autonomia para todo esse debate de infraestrutura. Então, junto com o tema de identidade, dentro da infraestrutura pública, a gente passa a falar sobre compartilhamento de dados. E torna tudo isso muito mais complexo. E essa complexidade ela vai ser enfrentada tanto pelas pessoas, tanto também pelo decreto, né, de estratégia do governo digital, mas então diversas frentes para entender como que a identidade vai se dar nesse contexto de infraestrutura. A gente trabalha identidade digital com base nesses elementos de valor público, identidade como acesso, essas camadas de identidade que se relacionam e, por fim, para que elas possam orquestrar, né, e possa pensar em uma infraestrutura pública que tenha a identidade como um elemento, a gente precisa também falar de governança. Então, pensar em uma estrutura de governança com autonomia, participação, são elementos fundamentais para a gente pensar em uma identidade. Então, esses todos os elementos, eles trazem muita gente para conversar. Trazem o setor privado, trazem a sociedade civil, trazem também o poder público, que hoje está aqui representado pela Luana, da SGD. Então, muita gente envolvida, muita gente afetada pela construção de uma identidade digital. E por isso a gente trouxe, enfim, todas essas representações para debater, para falar um pouquinho sobre os limites e para aonde a gente vai. Com o foco, né, o pilar da infraestrutura pública digital e a aplicação de uma identidade. Então, com essa introdução,
Por conta do tempo, eu vou pedir para a gente ser um pouquinho mais curtinho, então falar de 7 a 10 minutos. E depois a gente, no final, vai ter um momento de perguntas e respostas, então vai ser muito bom se a gente puder conversar um pouquinho sobre todos esses temas, tirar dúvidas e construir consensos, que eu acho que, então, como é um tema muito novo, a gente tem essa dificuldade de entender até onde vai, né? Quais são os limites e conceitos, e seria interessante a gente usar essa última parte do painel para conversar um pouco sobre até onde isso vai, né? Até onde esse conceito de infraestrutura vai num escopo de identidade. So I'll pass the floor to Kunal, and please, Kunal, feel free to join us with your experience, but specifically regarding DPI. We are in the Apathy experience. We would like to know what is the role of governance in the DPI. How do governance tools materialize the DPI's application? Um, we would like to know the experience that you have and how the DPI and governance they talk with each other. What are the conclusions that we may have? So I know that there are a few conclusions. There are more questions than conclusions, but the topic of governance is really important to us, and the India context and experience is rich for the Brazilian debate. So it would be interesting to hear a little bit about with you about DPI and governance, and what is the relation between these two topics. Thank you. Sure. Thank you so much. Thank you for having me on this panel, and it's a pleasure to sort of have this conversation with everyone here. Apologies for it being predominantly in English from my side. But I think I'll just start with maybe introducing a little bit about the work that we do, and I think then start answering some of your questions there. But essentially, APTI is a research organization that works sort of at the cusp and the intersection of technology and society. So what we really try and do is figure out how to make technology more just, fair, equitable through sort of a variety of different interactions, engagements with public sector, private sector, philanthropists, multilateral organizations, as well as sort of the civil society and sort of grassroots organizations too. So we've been working at this sort of intersection for a while now with a lot of global actors. As well as at home in India. And I think what we have started to see is this surge of DPI, digital public infrastructure. Excuse me. What we started to see is the surge of digital public infrastructure, which I think has been contested in terms of its definition for quite a while now. And I think what we're starting to see is an emergence of sort of some understanding of what this digital public infrastructure is. So I think that's kind of where the debate has started. And essentially, what we're seeing now is a little bit of the movement towards understanding the approach around digitalization or the approach around digital public infrastructure in that sense. So what we have been working with is what my work specifically focuses on is digital ID systems, and we have tried to observe a lot of work or a lot of digital ID systems across the globe. But I've also been engaging a lot with the digital public infrastructure community and trying to sort of understand that a little bit more. And essentially, what we're trying to see, or what we're starting to see, is that there's a significant amount of investment and adoption and experimentation regarding digital public infrastructure, but essentially, a majority of that focus lies in sort of the technological innovation, wherein governance is often thought about almost as an afterthought or something that needs to be added on in that sense. So I think to the point that you raised earlier, not so many conclusions as questions, but essentially what we're trying to do is create the narrative that governance needs to be hand in hand with technology development. And essentially what we're trying to do is speak to sort of the macro level players, the developers, deployers of such systems, the custodians of such systems, to incorporate a lot of governance-based approaches. And of course, I'm sure this room must be aware of like the variety of different types of governance or what governance really constitutes, especially for something as population scale or as critical as like a DPI is. But essentially, it constitutes of laws and policies, technical operations. It also constitutes of a variety of different types of standard operating protocols within
And finally, I think the actual operationalization and the sort of guidances that are required there too. So, excuse me, we've been working basically in that realm. And I think what we have tried to do is understand if a principle-based approach is something that can be um, thought about and sort of incorporated at the design, deployment, development, as well as sort of the feedback mechanism or the loop mechanism that exists for such systems, how those governance principles can be thought about throughout. And of course, we've seen a variety of different types of principles emerge globally. The DPI safeguards, let's say from UNDP, and a lot of other organizations doing similar work. So I think what we have tried to do is understand a little bit about what those common principles are and created a framework of our own that talks specifically about a principle-based approach and how that can then be operationalized. So right off the bat, I think some of the principles that we try and sort of think about is inclusivity, accessibility, and equitability or equity. To sort of incorporate features of that to make sure that they're privacy preserving and secure, that they're co-created by the public and for the public's benefit, and should have constituent elements of transparency, accountability, and grievance redressal. Now, these seem like basic, I think, things, but what a principle-based approach really does is it allows you to operationalize specific things within this in a much more holistic manner, and it allows sort of developers and deployers to think about how to kind of create linkages between specific strategies and measures that are put in place to creating a robust system overall. For example, in inclusivity, accessibility, and equity, how do you create feedback loops? How do you create consultation? How do you create ways for other sort of stakeholders to come and play a role? Secondly, how do you try and create specific budgets, or how do you create allocate resources, or how do you sort of try and create a environment in which if there is this digitization of the ecosystem, how do you make sure that there are specific budgets that include specific population groups? I mean, similarly, as you go down in privacy and security, thinking about how to operationalize consent, how to make sure notices are sent on time, what is the sort of security measures in place for DPI, and how to kind of think about assessments, whether that's data impact assessments or technological assessments. I think those are things that need to be factored in as well. When you think about sort of what is a collaborative approach, because I think that's ultimately what's emerging for us, is that this is not something that one entity can do. It's a collaboration of the public sector, the private sector, and the sort of the civil society as well as the users, right? So how do you make sure that the accessibility around it is open, it's sort of transparent, it allows for building agency and equity. How do you ensure that there's external oversight on it, or if there's checks and balances in place for it? How do you make sure community participation is taking place? And then, of course, finally, around the transparency and accountability and redress, how do you make sure that there's access to the data that is being leveraged or is being collected in that sense? And what are the different types of assessments that need to be done in order to make sure that transparency is being operationalized well, is being sort of is being taken care of, and then of course, how do you sort of communicate the various sort of ways or the benefits, the purpose of such DPI? So that's kind of the DPI ecosystem in a sense, and governance innovation is something that we are hoping to sort of strengthen across the globe, and are trying to work with a lot of organizations to do the same. And essentially, what this comes down to is we are trying to now contextualize specific frameworks for digital ID systems. So, for example, we've been working with a few countries now to understand what the digital ID systems are. And of course, we are trying to suggest these frameworks to help them drive principle-based approaches, but they also have to then be contextualized very specifically for that country context, for the people that they're trying to include. Um, I'll take a pause here. I think if there's any other questions, or happy to go on to the next part of the question as well.
Thank you, Kunal. I think the topics that you brought are totally related to what Luana said earlier about the principles of DPI identity. And I would like to know the relation, if there is any relation between the things that you brought to us and what the SDG is building regarding identity. So let me finish. I'll pass to Portuguese so we can introduce what we said before at the first panel, and then we return to English to have some questions to you. Thank you, Kunal. Luana, hoje mais cedo você trouxe essas questões de princípios que estão sendo construídos para questões de identidade e para aplicações do GovBR, né? Pensar em infraestrutura pública também a partir de princípios. Eu acho que nesse ponto eu fiquei muito feliz do Kunal ter trazido essas questões para entender se elas também são as preocupações que a SGD está trazendo sobre questões de grupos vulnerabilizados, possíveis assessments, né, na construção dessas soluções, abordagens mais colaborativas, então com participações de outros setores e de todo mundo que vai ser afetado por essas aplicações de identidade, né? Então eu não poderia perder a oportunidade de fazer esse link entre os princípios e também a sua fala de hoje mais cedo. Mas eu também queria te perguntar, enquanto SGD, quais seriam os benefícios e desafios que a gente ainda vai enfrentar pensando uma identidade digital dentro desse guarda-chuva da DPI, sabe? Então, o que a gente pode ver de aplicações para a sociedade, mas também o que a gente sabe que existem riscos, que existem desafios que vão ser enfrentados quando essas aplicações vão chegar lá na ponta. Obrigada. Obrigada, Eduarda. Kunal, sorry, we are going to use Portuguese for this. I hope you're able to understand a little bit to have the translation, maybe. Mas vamos lá. Então, tentando trazer alguns elementos, Eduarda, e para o debate e alguns fatos e um pouco da história, né? De como é que a gente chegou até aqui. Então, eu acho que o primeiro ponto, que é muito importante, que vem guiando a atuação do governo nesse sentido, é muito de olhar para os problemas que a gente tem. E eu acho que isso é um ponto muito importante, assim, uma mudança de mentalidade, numa busca de resolver esses problemas, considerando o contexto disponível, seja de governança, de pessoal e de tecnologia. Então, a gente está falando em um contexto brasileiro em que o sistema de identificação é muito complexo e muito fragmentado e traz problemas para a sociedade como um todo há 3 décadas, pelo menos, há 30 anos. Todo mundo que é brasileiro sabe que pode ter múltiplos documentos, né, que é complicado de ir atrás e fazer emissão, então a gente lida com isso, muitos números de documento, então a gente lida, isso faz parte da nossa realidade há muito tempo, então é um problema que a gente sabe, mas que antes a gente não tinha nem governança, nem questões de articulação mesmo, de entendimentos institucionais e nem tecnologia. Então, por muito tempo a gente não conseguiu lidar com essas questões de evoluir para uma identidade digital antes, tudo isso, porque a tecnologia era cara. Né? Então, em geral, o padrão internacional que a gente vê em outros lugares era o cartão de identidade com chip. Isso para o Brasil, o custo era inviável, isso há um tempo. A evolução tecnológica permitiu outras possíveis soluções. Então, o que eu acho que é muito importante? A gente, nessa trajetória, a gente não ficou vinculado ou buscando uma solução. A gente queria e quer ainda resolver essas questões, respeitando aí e estando atento à evolução tecnológica, à evolução institucional, organizacional que a gente percebe. O outro ponto também, de um outro problema que surgiu, que também se relaciona à questão da identidade, no caso brasileiro, foi que em um dado momento a gente conseguiu ir avançando para levar serviços públicos para os canais digitais. Então, isso trouxe um problema para a gente, como é que a gente ia autenticar e identificar essas pessoas em canais digitais. A gente já vinha lidando com isso e veio a pandemia e impôs isso e
todo mundo, ou a maior parte da população, precisou ir ali e dispor de uma conta para autenticação, para identificação digital. Então, eu acho que é importante fazer esse paralelo, porque essas duas trajetórias, hoje, elas se vinculam, elas aconteceram separadamente, a questão de identidade histórica, de identidade física, documental histórica no Brasil, mas surgiu também esse outro fluxo de problema trazido também pelo momento histórico e também por um avanço tecnológico específico que permitiu que a gente automatizasse os serviços, né, que automatizasse as transações, não só do governo, mas da sociedade como um todo. Então, a gente tem esses dois problemas e o governo olhando para isso, pensando como é que a gente pode avançar e fazer essa transformação. E aí tudo isso dialoga muito com o contexto de DPI, o conceito, né? Esse olhar que traz a questão de governança e traz a questão tecnológica também. É, e aí, então, o componente da identidade digital surge como algo como, né, vem presente na sociedade em geral, não só no Brasil, justamente por essa evolução tecnológica. E, no caso brasileiro, surge, então, e indo muito para esse fluxo, surge pela automatização, pela necessidade da autenticação. Mas, na verdade, a gente vai percebendo e vai avançando com outras possibilidades também. Então, começa com a autenticação, chega com a possibilidade cada vez mais de uso de dados, né, de cruzamento de dados, de interoperabilidade, né, justamente para avançar, para facilitar ainda mais essa relação das pessoas com o Estado. Surge também a possibilidade, a oportunidade da assinatura digital, que é um componente hoje muito importante, que se relaciona muito com identidade, que tem todo um potencial também transfronteiriço. Então, a gente vem evoluindo muito e temos outras possibilidades de evolução aí bem significativas para o futuro. Um ponto muito sobre o benefício, né, desse fluxo foi justamente a gente conseguir chegar muito rapidamente, né, mas essa forma de autenticação GovBR, é importante frisar que ela não começa do zero. Na verdade, a gente tinha ali um histórico tanto do sistema de trânsito fazendo coleta biométrica, né, tendo a base de biometria das pessoas que dirigem, dos motoristas. A gente teve um esforço muito massivo, muito significativo da Justiça Eleitoral, do TSE também fazendo a coleta biométrica. Então, a gente parte justamente, e aí é uma solução muito de design e de governança, e aí eu trago muito o elemento da governança e dos desafios de governança interna, governança no setor público, que é muito significativo. Não querendo diminuir a relevância da governança com outros atores, mas essa governança ela também é muito complexa dentro, porque a gente está falando de vários poderes, né, de uma complexidade organizacional que o Brasil traz, é muito significativa. Então, a gente está falando de três poderes, de um sistema de identificação histórico que envolve estados, né? Então, você tem toda uma configuração bem complexa. Mas a gente então tem esses avanços do Estado brasileiro, e que a nossa solução de identidade digital, de conta digital, parte muito de um desenho de uma governança cooperativa entre essas várias organizações e o que o Estado já dispunha, de fato. Então, e aí a tecnologia permite isso também, permite um modelo em que a gente consulte essas bases para gerar essa autenticação. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. E aí, com todo o cenário que a gente tinha, permitir uma rapidez de inclusão e de acesso das pessoas a essa solução, uma construção de uma solução, de uma modelagem que as pessoas chegaram muito rapidamente. Então, a gente está falando aí de um exercício de cerca de, quando a gente começou isso, um diálogo 18, 19 ali, em 24 a gente a gente partiu de cerca de 1 milhão de contas de acessos de autenticação diversas que o governo federal tinha para 158 milhões em cerca de 6 anos. Então, é uma curva de adoção muito rápida.
A identidade física, e aí eu não sei como é que eu estou de tempo, Eduarda, mas eu já vou fechar. Então, a gente tem o outro fluxo, que hoje o cenário permite também, então é uma outra governança também bem complexa, porque envolve o Ministério da Justiça, o Ministério da Fazenda, com a Receita, o MGI, que eu represento aqui, as 27 entidades federativas que emitem, e a gente também construiu uma modelagem, também uma solução, sobretudo, de governança, que a gente sequer mexeu na legislação da identidade. Então, também foi uma solução, assim, o que é possível fazer com o cenário, e que a tecnologia também permitiu que hoje a gente tenha a tecnologia do QR Code, que é muito mais simples, tornou tudo muito mais barato. Mas é claro que a gente está falando de uma mudança muito significativa. Aí a mudança ela é diferente da que houve com o avanço da identidade digital, porque aí você tem uma mudança muito grande de infraestrutura em todos os estados. A gente tem estado que ainda faz coleta biométrica na tinta. Então, você tem uma mudança, uma necessidade de mudança de infraestrutura, de cultura, de pessoal, né? É bem significativo, mas a gente está avançando também de forma muito, muito significativa. A gente começou, de fato, a emissão final do ano passado. Tinha alguns estados que já tinham começado um pouquinho antes, mas de forma muito incremental, de forma mais massiva e obrigatória para os estados foi, na verdade, no início desse ano, mas eles começaram a entrar de forma mais forte no fim do ano passado, a partir de novembro, e hoje a gente já tem quase 10 milhões emitidas, né? Então, assim, a gente também está numa curva bem rápida, mas para esse processo também as pessoas têm até 10 anos para migrar. E aí a gente vai fazer essa convergência, essa vinculação da conta digital com a conta física, tendo o mesmo modelo e podendo ser usada aí, não só para serviços governamentais para acesso, mas também aí a identidade brasileira podendo ser usada para vários fins. Eu vou concluir por aqui e aí depois, se tiverem outras dúvidas, alguma coisa, eu fico à disposição. Obrigada, Luana. Dentro da sua fala, eu destacaria dois pontos que também são excelentes para a gente já fazer o link com a Pri, que seria a parte da tecnologia, mas também da base de infraestrutura. Quando eu me deparei com o tema de infraestrutura pública digital, perceber o elemento de infraestrutura, o que torna uma aplicação parte de uma infraestrutura, para mim foi muito interessante, que é perceber justamente que existe uma aplicação, mas ela pode ser transformada em várias outras coisas. Ela é meio que base para uma infinidade de finalidades, de aplicações que esse é o papel da infraestrutura. Funcionar enquanto base para que muitas coisas a partir daí possam ser construídas. E aí a gente traz, então, o elemento da tecnologia, porque a infraestrutura só existe, ela é tão disseminada e atinge tantas pessoas e números tão grandes como o GovBR tem hoje, a carteira assim vai ter, justamente porque ela tem esse elemento da tecnologia que permite esse espraiamento mais massivo, que ele seja, enfim, compartilhado entre várias pessoas e conhecido realmente como um local seguro e de confiança para que todo mundo possa usar. E aí eu queria passar então para a Priscila para a gente conversar um pouquinho sobre esse elemento da tecnologia, sobre aonde ela entra, aonde ela beneficia, de que forma essas soluções tecnológicas foram fundamentais para a gente pensar em uma identidade digital. Porque talvez sem os elementos tecnológicos e a evolução e os novos parâmetros, as novas funcionalidades, a gente não poderia falar de uma identidade digital como ela está acontecendo hoje. Obrigada. Obrigada, Eduarda. Bom dia a todos e todas. Obrigada pelo convite novamente. É um prazer estar aqui. Bem, quando a gente está falando dessa complexidade, a gente fala também de uma complexidade de atores envolvidos na criação e gestão dessas identidades digitais, que vai exigir aí uma série de soluções tecnológicas diversificadas e eficazes. A minha resposta aqui, ela vai consistir em explorar essas diferentes tecnologias que podem oferecer soluções variadas e, em particular, eu vou falar sobre o papel essencial do blockchain nesse contexto. Eu venho de uma empresa que trabalha com tecnologia blockchain, que é a Ripple, e hoje começa a desenvolver soluções dentro de uma ledger que ela apoia, que é a XRP Ledger, para
garantir aí uma identidade digital para todos ao redor do mundo. E eu vou falar ao final de um ponto específico que também é muito interessante, que é a questão da interoperabilidade, que é algo que a gente vem trabalhando muito fortemente. Mas quais são essas soluções tecnológicas para a identidade digital? A primeira, nós já sabemos, a Luana citou aqui, a gente conhece muito bem, que são as soluções biométricas, que utilizam essas características físicas que nós temos, únicas, como impressões digitais, reconhecimento facial, para conseguir verificar a nossa identidade. Essas tecnologias são altamente seguras, são difíceis de falsificar, porque questões biométricas aí envolvem pontos nossos que são únicos, e elas proporcionam uma maneira muito robusta de autenticar os indivíduos. Além disso, a gente tem as informações pessoais, que já é uma tecnologia amplamente usada no nosso dia a dia, nome, data de nascimento, informação de contato, que são aí utilizadas para identificar e para verificar quem nós somos. Além disso, temos gerenciamento de consentimento, que também é crucial, porque vai envolver aí a obtenção da permissão explícita do indivíduo para acessar e utilizar os seus dados pessoais, garantir a privacidade dele e também a conformidade com regulamentações como a LGPD no Brasil e GDPR na União Europeia. E para garantir a segurança, nós temos também a implementação de credenciais de autenticação, que são robustas, como senhas, tokens de segurança e autenticação biométrica, que vão ser essenciais para verificar essas identidades com precisão e segurança. E daí eu pergunto, qual é o papel da blockchain na identidade digital, dessa tecnologia específica? Quando a gente fala especificamente sobre blockchain, ela vai desempenhar um papel fundamental na identidade digital, especialmente através das identidades descentralizadas. Por quê? Porque a identidade descentralizada, ela representa uma mudança significativa na forma como nós pensamos sobre identificação pessoal. Porque em vez de você confiar em uma autoridade centralizadora, a blockchain vai devolver o controle da identidade para a pessoa, para o indivíduo. E a natureza imutável da blockchain e transparente auxilia também a garantir que, uma vez verificada e armazenada aquela informação sobre a identidade daquele indivíduo, ela não vai poder mais ser alterada, o que vai garantir também que você consiga afastar indivíduos maliciosos que tentem, de alguma forma, buscar essa falsificação. Essa natureza descentralizada da blockchain também significa que nenhuma entidade vai deter as chaves dos dados pessoais. Isso vai proporcionar maior controle e privacidade aos usuários. Algo que a gente vem vendo ao longo dos anos, principalmente durante as discussões da LGPD e depois que a LGPD entrou de fato em vigor, quando a gente vê hoje em qualquer farmácia que nós vamos, que a pessoa já de cara pergunta o seu CPF, que, na minha opinião, é um dos dados mais sensíveis de qualquer brasileiro, porque uma vez que alguém tem o número do seu CPF, pode literalmente fazer qualquer coisa para você, mas esse poder retorna para você quando a gente está falando de identidade descentralizada, porque isso não vai estar mais espalhado, não vai ser um número ou não vai ser uma identificação específica uma informação específica que vai conseguir se identificar. E isso vai ajudar a reduzir o potencial de roubo de identidade e de fraude, garantindo que os seus dados pessoais permaneçam seguros e controlados por você. Um outro ponto também é a padronização das identidades descentralizadas. Fazendo o quê? Promovendo interoperabilidade entre diferentes sistemas. Esse é um ponto que certamente vocês no governo já devem estar ali se preocupando e buscando entender como fazer isso, porque é algo difícil, é algo complexo. Quando a gente fala hoje em diferentes jurisdições ao redor do mundo, pensando em identidades digitais, é também necessário nós começarmos a nos preocupar e a debater se não é interessante também que, além de buscar a implementação da identidade digital, seja ela centralizada ou descentralizada, que a gente busque também uma harmonização entre os regulamentos nessas distintas jurisdições, porque isso também vai facilitar a vida de qualquer pessoa ao redor do mundo. E esse ainda é um ponto que começa a ser trabalhado. A gente já tem hoje, por exemplo, a World Wide Web Consortium, a W3C, que já tem uma padronização lançada em 2022, e a Ripple, por exemplo, no início desse ano, no primeiro trimestre, lançou o que a gente chama de um amendment, propondo aí uma interoperabilidade para a blockchain dentro desse padrão lançado pela W3C. Por quê? Isso ainda é
o começo de tudo. A gente não está falando que já tem colocado de pé uma interoperabilidade entre blockchains, mas a gente entende que é fundamental, quando nós falarmos de identidade centralizada, trazer também a questão da interoperabilidade, para fazer com que, novamente, o indivíduo tenha esse poder de conseguir levar as informações dele para qualquer blockchain, para qualquer ledger e utilizar da forma que melhor lhe convir, não ficando preso a algum tipo de padrão. É uma questão delicada que vai ser cada vez mais estudada e desenvolvida ao longo do tempo. Não é fácil, porque quando a gente fala em interoperabilidade, em blockchain, nos problemas do dia a dia, isso ainda não foi alcançado, que dirá quando a gente migra para o tópico de identidade digital descentralizada, mas é um ponto que precisa ser cada vez mais discutido exatamente para garantir todo o potencial que a identidade digital descentralizada pode trazer para a sociedade. E aí, quando a gente fala de impacto nas pessoas, o impacto da blockchain ele é muito significativo. Primeiro, porque, como eu falei, ele vai devolver a autonomia e o controle dos indivíduos em relação às suas próprias identidades digitais, reduzindo aí essa dependência de autoridades centralizadoras e aumentando privacidade e segurança pessoal. Além disso, a identidade digital também vai garantir melhor acesso a serviços essenciais. Então, a própria Luana falou aqui, né? A gente teve esse boom nos últimos 6 anos, com todas as questões que o próprio mundo colocou na nossa frente, a pandemia principalmente. Quando você pensa que o Brasil tem uma população hoje que nem mesmo tem uma certidão de nascimento, que dirá uma identidade, isso não é só no Brasil. Há pesquisas que indicam que no mundo já existem mais de 1 bilhão de pessoas que não têm nenhum tipo de identidade oficial e que estão completamente desprovidas de qualquer assistência governamental. Então, elas estão completamente excluídas. Quando nós falamos de identidade centralizada, a gente tem aqui a oportunidade de trazer luz para essas pessoas, de colocá-las dentro novamente do sistema governamental, buscando aí dar a elas todas as assistências necessárias. Então, a gente consegue também trazer esse benefício social, mas, mais uma vez, interoperabilidade vai ser importante também nesse ponto, que não vai adiantar cada um ficar dentro da sua própria casinha, pensando nas suas particularidades, quando, na verdade, você tem que buscar um bem maior, que é o bem dos cidadãos, não importa onde eles estejam. Eu sei que parece um pouco utópico, que existe muita dificuldade sempre em harmonização de legislações e tudo mais, mas vai ser um tema que a gente vai ter que enfrentar em algum momento. Além disso, as identidades digitais verificadas também podem prevenir roubos de identidade, como eu falei, e transações fraudulentas, e isso vai sempre melhorar a segurança de serviços, desde serviços bancários até o serviço que o governo nos presta com o GovBR, plataformas de negociação online e tudo mais. Bem, eu falei tudo isso aqui para mostrar para vocês que a tecnologia blockchain, especialmente quando a gente fala aí de integração das identidades descentralizadas, ela vai oferecer uma solução robusta e segura para os desafios complexos que a identidade digital já nos apresenta hoje, e ela também vai devolver o controle das identidades ao indivíduo, garantindo que a interoperabilidade entre sistemas faça com que a blockchain promova essa maior inclusão digital, que é importantíssima, trazendo principalmente essa população que hoje está completamente fora do sistema e fazendo com que ela tenha acesso a esses serviços essenciais, beneficiando indivíduos, governos, organizações e toda a sociedade, né, desses diferentes stakeholders que estão dentro dessa discussão. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Priscila. Um elemento, eu queria passar a palavra para a gente poder fazer as perguntas, mas eu queria aproveitar o meu papel de moderadora para ligar um pouquinho da fala de vocês três e também escutar um pouquinho o Kunal sobre a experiência que ele teve, pesquisa que eles desenvolveram especificamente sobre mulheres na Índia, eu acho que uma coisa em comum de toda a nossa fala é sobre também o olhar para a identidade digital voltada para esses grupos vulnerabilizados. A Priscila trouxe a parte da falta de identificação de algumas pessoas, e existem muitas questões ainda envolvidas dentro também dos princípios que Kunal trouxe de inclusão dos avanços que o GovBR permite que as pessoas acessem
serviços públicos, tenham acesso a benefícios também de uma forma mais facilitada, que o elemento específico é a identidade. A partir do momento que eu sei que aquela pessoa é quem ela diz ser, eu garanto para ela que ela acesse benefícios, tanto do governo, mas também que ela acesse serviços privados, serviços essenciais, e são extremamente importantes para que elas existam nessa infraestrutura digital. Então, eu queria passar a palavra para vocês fazerem alguma pergunta relacionada ao tema, aproveitando também que o Kunal tem essa questão específica sobre o acesso de mulheres, né, à infraestrutura pública, à identidade digital, né, a partir dessa infraestrutura. Não sei se tem alguma preferência, alguma mãozinha que a gente possa começar o debate com todo mundo. Olá, bom dia. Vou falar em português aí, mas a pergunta também vai se estender ao Kunal. Na verdade, são duas numa só. Eu penso muito sobre acessibilidade voltado à identidade digital, e principalmente quando eu penso que a gente tem uma população que não está acostumada a utilizar tecnologia, e essa população ainda é muito grande, né? O número dessa população ainda é muito grande. Quais são os mecanismos de estratégicos, né, que a gente pode esperar quando a gente for, de fato, pensar a identidade digital como uma coisa que vai valer para todo mundo, assim, que todo mundo vai ter acesso e todo mundo vai poder, enfim, usufruir dessa forma de identificação. A segunda pergunta é voltada para as questões de gênero, que eu não sei muito bem como funciona a blockchain e eu não sei até onde o usuário vai poder modificar suas próprias informações. Mas eu fico pensando, por exemplo, se eu sou uma pessoa que, a partir de um ponto da minha vida, eu começo a entender que eu sou, por exemplo, uma pessoa trans, como é que isso vai refletir na minha identidade digital? Como é que isso vai refletir na forma como eu vou me identificar com as pessoas, né? Hoje em dia a gente tem ratificação de documentos, a gente vai no cartório, a pessoa, enfim, tem todo um trâmite legal para poder isso acontecer, mas como isso também afetaria a vida digital daquela documentação da pessoa, assim. São duas perguntas em uma, e eu também queria ouvir também o Kunal com essa parte da acessibilidade da identidade digital com as pessoas que não têm tanto toque digital quanto, enfim, geração Z e um pouquinho mais para trás. Obrigada. Kunal, I think we can start with you. The question is about inclusion and how maybe gender may affect the inclusion on a digital identity. So if you could build something about the relation between inclusion and, for example, the challenges that women have to enter in this ecosystem. Thank you. Sure, thank you so much. I hope I don't end up repeating any of the things that the other panelists on the day said. I think I heard Kunal, blockchain, and happy days that I understood. So apologies for anyone if I'm repeating myself. And thank you for your question. I mean, that's genuinely it's quite coincidental that the question you've asked is about the exact work that I'm doing. So what we're doing is we're working with a few countries to understand actually how to include women within that sort of digital ID system. Um, and I'll quickly just tell you a little bit about exactly what we're doing. So in the sort of DPI universe that exists within that identity or digital identity is one of the infrastructure layers within it. Within the digital ID infrastructure, there are the tech layers and there's the non-tech layers. So the non-tech layers constitute of sort of community, the physical infrastructure and the interactions that are had. And then, of course, the technology side is the back end of it, the portals of it, the interoperable system, the services that can be accessed through it. So um, what we're doing is actually trying to understand how the non-tech layers actually enforce or can inform specific components of the tech layer itself, and then the entire system can be thought about more holistically. So, I mean, just to start, I think what we did was we visited Ethiopia, Philippines, and of course a little bit of India to understand the various ways that women feel or women are excluded. So, taking out the human rights component of it, because I think that's a much larger framing that requires
significant analysis because there are a lot of things that are happening on that front. But essentially, what happens is that there is exclusion caused by by the process or the system of digital identity, and then there's the exclusions that happen even after you have gotten a digital identity. So that doesn't necessarily stop. And of course, there's a variety of different things that go into consideration. You have intersectional lenses that need to be applied. So, for example, a woman in a rural area might not have the ability to access financial services because the identity number or the identity card, if it's a physical artifact, is manufactured, they don't have control over it because of societal structures. Sometimes they don't have access to service centers, and there's a variety of different things that come into role there. So the question really is about how do you create systems that are enabling and sort of enforce a lot of these exclusion or rather overcome these exclusions and to enforce very specific design. Now, what we have tried to do is create, and based on the principles that I mentioned earlier, what we have tried to do is create very specific operational tools and very specific strategic interventions that allow for an assessment, in a sense, to be taken. Do you understand? Let's say, for example, we reached out to some of the ID developers in Ethiopia and asked them, do you have, let's say, a grievance redressal system in place? And at the time that this assessment was conducted, this was not necessarily the case, but subsequently they started putting it in place. So now we're asking them questions about how do you make it more accessible? Is there offline mechanisms for it? If I wanted to create something that is easier for women to access, because we found that women across the globe typically have household responsibilities and can't get out of that in the middle of the day, which is when, let's say, registration centers are open or service centers are open. So there's a lot of components of it that need to be kind of addressed holistically. To answer to your question more specifically is that there is that inclusivity part of it, which deals with a lot of specific principle-based approaches. But at the end of the day, there's also a variety of different stakeholders that get involved. So you have the ID custodians, the developers and deployers. Then you have, let's say, your formal systems, which is registration centers, service centers, and sort of that formal space of service access. And then you have informal intermediaries. So people, let's say, at the SHG level, community levels, elected officials or representatives at community levels. And then you have sort of at your community and family level. That's kind of the different actors that exist. So each one has a role to play. Exclusion has continued to happen at various layers. It will continue to happen if enabling things are not put in place. So I think it'll be tough for an ID authority specifically to have jurisprudence over the entire system, but how can it enable certain things? For example, I think we found that the cost of a lot of people, women specifically, wanted a physical ID card, despite the fact that digital ID is sort of just the number manifestation. They wanted a physical artifact, like a card that has the digital ID number. Now, once that card is manufactured, the cost of printing that card is about 50 to 100. In Indian rupees was 50 to 100 rupees. I think translated over, it would be less than about $1 or so, US dollar. But that cost sometimes is not being able to be borne by a lot of the people that are trying to register, a lot of the women that are trying to register. So how do you then create a system that helps enable that? Do you subsidize the transport? Do you create free delivery system through the postal service? The Philippines did use their sort of national delivery, postal delivery system to distribute these cards for free. So there's a lot of these enablers that I think ID authorities and ID systems custodians can develop. But at the end of the day, yeah, it's a collaborative approach. It's sort of it's a continuous thing as well, because once what happens is there's also further downstream implications. So, for example, if information is created, we found that information around what is a digital identity, what can it be used for, how can it be, how do you understand whether it's safe or secure? Those are great to have, and should be present in an available format in languages of the country. They should be easy to understand. And they should be instructional. So those things obviously should be in place. But then again, further down,
those need to continuously improve. So even after, let's say, a certain type of ID system or a communication strategy has been developed, how do you then make it better in order to answer the tougher questions, let's say? In cases of grievance, in cases of a breach, in cases of identity theft, what are the things that I can do as a woman to try and overcome or try and at least get that access to remedy, you know? So I think that's the continuous process of it. What we are trying to do is publish a report sometime in the next couple of months that has a lot of these findings from the countries that we explored, some of the larger macro specific things, and create a toolkit that this assessment that I was mentioning, create a toolkit that allows people to kind of understand where the areas of concern lie. Because at the end of the day, each country they have similar concerns for inclusion, but a lot of them are answered or a lot of them are require contextual nuance. So it's not a one sort of problem fits all, or it's not a one solution fits all. But essentially, at least you can identify where those areas are. And I know I've made a few examples in the short answer or in the answer that I've given. But essentially, there's the building awareness, building access, and then how do you kind of enable usage? These are the three layers that we have identified, or three stages that we have identified. And essentially, how do you kind of continue to include women specifically? And our hopes, I think, going forward are how do you start thinking about intersectional? So religion, sex, caste, if that's prevalent, socioeconomic status, and things like that too. So again, it's sort of a thing that needs to be continuously built, but contextualized for the country in play. I hope that helped answer the question. Thank you. Thank you so much. Any complementary? Bom, comentando um pouquinho, voltando a um ponto que eu acho que não ficou claro antes, e depois eu passo para falar mais sobre inclusão, eu acho que tem a questão de como a gente vem trabalhando as soluções, em geral, vinculadas à identidade, para realmente funcionarem como DPIs, né? Que, no sentido de serem grandes e estruturantes e acessíveis para todas as pessoas, mas que também permita várias construções e outras soluções que virão a ser construídas em cima, que a gente sequer consegue prever todas elas, né? Então, muito como o Pix, que eu acho que teve esse caráter, assim, de mobilizar muitas outras, liberar muitos movimentos e ter outros efeitos a partir da sua disponibilização. E aí, entrando um pouquinho na inclusão, que se refere, eu acho muito importante frisar que na nossa gestão atual, o tema da inclusão é um valor muito importante. Então, é um guia muito central para a forma que a gente vem atuando. Então, está muito presente na nossa fala, na fala da ministra Esther, de que a nossa transformação não quer deixar ninguém para trás. Então, então, a gente vem olhando muito para a inclusão, mas principalmente, para a gente falar de inclusão, a gente precisa considerar que a gente está falando de múltiplas exclusões diferentes. Então, assim, a gente tem, né, e aí você tem na literatura os tipos de divisão, os tipos de exclusão digital, e no Brasil a gente tem todas elas, e eu julgo dizer que temos outras, inclusive nas gerações mais novas, né? Então, assim, a gente tem a exclusão de quem não tem conectividade, a gente tem a exclusão de quem não tem um aparelho. A pessoa sem conectividade e sem um aparelho para acessar, ela dificilmente vai conseguir ter habilidades suficientes para usar com destreza qualquer solução digital. Mas não só a gente precisa lidar com isso, que aí você precisa ter políticas públicas específicas, de infraestrutura, tal, para lidar com isso, mas enquanto você não tem isso à disposição desses grupos, você precisa atender essas pessoas. A gente está falando de serviço público essencial, entendeu? Então, a gente precisa chegar. A gente não pode estar só no digital. Então, no sentido também de construir DPIs que não necessariamente precisam ter a interação apenas pelo meio digital. Eu acho que isso é muito importante. Né? Você pode ter grandes sistemas de DPI, de identificação por trás, que sejam digitais, mas que aquela pessoa que não tem o aparelho, não tem a conectividade, vai conseguir acessar também por outros canais presenciais. Então, a gente vem trabalhando. Essa é uma forma de chegar a essas pessoas.
é muito desafiador no Brasil, porque a gente está falando de um país muito grande, a gente não tem recursos limitados para chegar a todas essas pessoas, mas a gente precisa encontrar formas, né? A forma como a gente vem buscando trabalhar é em parceria com estados e municípios. A gente está ainda numa fase piloto, que é algo que a gente chama de balcão GovBR, que tem um atendimento presencial, justamente para quem não tem conectividade, não tem um aparelho, e vai ter ali um apoio para ela conseguir acessar esse serviço digital com uma intermediação de uma pessoa, um aparelho público ali que esteja à disposição. Mas ela também vai estar fazendo uso de DPI, ainda que não seja pelo aparelho dela. Então, assim, essa é uma forma de atuar. Esse desenho é complexo também, mas a gente tá trabalhando para isso. Aí você tem outras exclusões, né? Aí você tem a exclusão da pessoa que tem a conectividade, tem o aparelho, mas não tem plano de dados o mês inteiro. Então, essa também é uma forma que você também precisa chegar a essas pessoas. Aí você tem a pessoa que tem isso tudo, mas que não tem, não confia, não quer, não está afim, ou porque é mais velho, ou porque gosta de conversar. O balcão também é uma forma de chegar a essas pessoas. Né? Aí você tem as pessoas que confiam, usam para um monte de coisa, mas não entende. E aí você tem mesmo pessoas mais novas que pode ter uma dificuldade de acessar um browser. E aí, eu trago um dado que a gente tem uma cultura, uma prática de fazer muita pesquisa com o usuário e ir muito para a rua para entender, até para entender essas dificuldades. Em 2017, uma pesquisa que eu lembro muito bem, que a gente estava dentro das agências do INSS, começando a fazer transformação digital lá, e a gente precisava entender quais eram as dificuldades daquela época. Muitas das dificuldades daquela época eram porque os celulares, em geral, eram muito ruins ainda, tinham muita baixa capacidade de processamento, então, assim, não conseguia baixar, o aplicativo não funcionava bem, demorava muito, a pessoa perdia a paciência, não conseguia muitas vezes ainda que baixar algum tipo de documento. Então, era muito. Fazer a validação facial era difícil porque a câmera era ruim. Isso em 2017, eram as grandes dificuldades. Há um ano, essas dificuldades eram outras. Você já tem uma mudança tecnológica que mesmo os aparelhos mais baratos não são tão ruins quanto eram em 2017, porque evoluiu muito. Então, câmera não é mais um problema, mas, por exemplo, a gente percebeu que uma dificuldade em uma jornada de um serviço específico que as pessoas tinham, e a gente está falando de grupo ali que sendo atendido por benefícios sociais, então as pessoas, e já foi muito diferente. Até a habilidade digital dessas pessoas em 2017, um pós-pandemia e com um aparelho melhor é outro. Então, assim, você também gera a inclusão com a própria, entregando a solução, né? Fazendo, mesmo que não tenha alguém ensinando para a pessoa, ela acaba que vai aprendendo. Mas aí a dificuldade, por exemplo, nessa jornada era muito de comunicação. Tinha uma jornada ali que em algum momento o serviço falava abra o browser ou alguma coisa assim e muita gente parava assim, como assim? E por que que numa jornada digital a pessoa tem que sair do aplicativo fazer uma coisa? Mas era questão de comunicação, já não era mais tecnológico, mas é sobre habilidade também. Então, assim, a gente também, aí para fechar, o que a gente vem percebendo é que, assim, tem ações que a gente precisa fazer como essas de balcão, de ensinar, de ter intermediação humana, mas tem muita solução que os avanços são de comunicação, são de experiência do usuário, são de parar e melhorar, fazer o fluxo ficar mais leve, fazer a comunicação ficar mais simples, o design visual também, ele melhorar, e isso ajuda todo mundo, assim, não só a pessoa que tem resistência, mas até o jovem com mais destreza também consegue fazer. Então, é isso, assim, são muitas ações, todas muito olhando para a inclusão, mas considerando essas múltiplas exclusões que a gente tem. Eu vou responder a sua pergunta, mas na verdade já dizendo seu nome, Larissa. Na verdade, já dizendo que eu não sou a técnica do time, eu sou só a rede de políticas públicas. Então, provavelmente algumas coisas que eu vou falar aqui não vão ser tão técnicas, porque eu de fato não sei a resposta técnica para o que você perguntou relacionado à questão, por exemplo, de uma pessoa que se descobre trans num determinado momento da vida, como fazer essa alteração, considerando que os dados da blockchain são imutáveis. Mas do pouco que eu sei sobre blockchain e de tecnologia, eu chutaria, e aí me desculpem falar que eu estou chutando, porque é daquilo que eu estudo e que eu vejo no dia a dia,
é que provavelmente a gente vai buscar marcadores para identificar essa pessoa que fujam da questão de gênero. Então, provavelmente, a gente pode vir a utilizar, por exemplo, um dado biométrico, que eu não preciso saber de que forma você se identifica quanto ao gênero, mas eu vou conseguir dizer que você é você, e que eu sou eu, e que eu não sou Eduarda, por exemplo. Acredito eu que seria essa a linha de atuação. Mas eu preciso de fato, e aí eu peço, inclusive, no final, o teu contato para eu buscar internamente com os meus universitários, que são super sábios a respeito do tema, se esse assunto já é endereçado hoje tecnicamente e se é, como ele é solucionado. Mas, novamente, com o parco conhecimento que eu tenho de tecnologia, eu diria que certamente a gente procuraria algum sinal de identificação que afaste a necessidade de indicação de gênero pela pessoa e que vá conseguir dizer com certeza que ela é ela, independente de como ela se identifique no momento que ela está fazendo aquele processo ou dali a 40 anos, por exemplo. Eu esqueci dessa sua pergunta. No caso da identidade, da SIM, a Carteira de Identidade Nacional, a ideia é que haja uma integração com o sistema de registro civil. Então, não só uma mudança de nome social, alguma coisa nesse sentido, como se a pessoa vai casar ou vai separar, então, porque tem mudanças de nome, tudo pode ter, né, mudanças de nome, então tudo isso vai ficar registrado e vai haver essa integração, e não só essas questões de mudança de nome de registro civil, mas também de nascimento, de morte. Então, isso é essencial para as bases públicas, né? Então, você tem esse canal de alimentação e de atualização meio que cadastral, assim, ao longo da vida da pessoa como um todo, não só. Então, qualquer mudança ficaria registrada ali. A gente teria mais alguma provocação? Eu sei que chega a hora do almoço e fica mais chato. Desculpa que eu tô ficando entre vocês e o almoço. Você também levantou a mão? Então não sou só eu, tem meus culpados aqui. Bom, meu nome é Veridiana. Eu tenho uma pergunta para a Luana e para a Priscila. Em relação à questão do blockchain, se você pudesse até compartilhar um pouco mais com a gente dessa questão de como a questão do que você falou, né, Priscila, de que a descentralização traz um elemento de autonomia e de colocar isso novamente para o indivíduo decidir, enfim, quem vai ser o ledger ou quem vai administrar vai fazer essa intermediação. Mas se pudesse detalhar um pouco mais também o que isso significa em termos de escolhas ou de quais são os elementos de autonomia que vão nessa escolha e outros elementos relacionados à possibilidade, eventualmente, de o que se pode administrar como parte disso. Enfim, acho que seria interessante detalhar isso. Em relação a Luana, duas perguntas combinadas. Como foi considerando até que nesse processo da identidade digital, a gente já estava, enfim, com a LGPD aprovada e entrando em vigor, como foi a consideração disso na formatação do sistema, até pensando que estava usando bases de dados que não necessariamente foram coletadas, né, nesse sentido. Então, nesse processo de pensar a aplicação dos nossos princípios de finalidade, necessidade, proporcionalidade na formatação desse sistema e gerenciamento desse sistema. E, pragmaticamente também, quais são os elementos que você considera relevante no sentido de, ao implementar e avançar com esse sistema, quais são as outras questões que também são importantes como parte desse processo, né? Eu fico pensando, por exemplo, nos municípios ou nos estados que não necessariamente já têm encarregados de proteção de dados. Então, quais são todas as outras estruturas e rotinas e processos que eventualmente fazem parte disso e que são importantes serem incluídas nesse planejamento.
e seja na capacidade dos cidadãos de ter acesso aos dados, ter informações sobre o tratamento de dados e outras rotinas que fazem parte dos direitos associados à identidade digital. Boa tarde. Minha pergunta é mais direcionada ao serviço público. Eu acho que um grande gargalo assim, é a dependência tecnológica do Brasil, né? Particularmente um caso que para mim é muito evidente nas universidades. No começo da minha graduação, por exemplo, a gente tem o serviço de e-mail, né? Foi prometido que a gente teria um serviço de nuvem ilimitado, a gente teria aquele serviço de chamada também ilimitado. E unilateralmente o provedor, que é uma empresa estrangeira, acabou com isso. E eu queria saber como o governo está olhando para essa questão de desenvolver uma infraestrutura nacional também, e se como é que está essa situação no serviço público. Mas, Veridiana, obrigada pela pergunta. Vou tentar respondê-la, tá? Talvez eu não consiga responder completamente, e são coisas que a gente vai descobrindo literalmente com o passar do tempo. Mas, bem, eu entendo aqui que quando a gente está falando da blockchain, de empoderar novamente o usuário a ter os seus dados, a gente está dando esse direito a ele de utilizá-lo da forma como quiser e como você mesmo falou, em qualquer blockchain. Isso pensando no mundo perfeito, numa tecnologia já completamente desenvolvida, que não é o estágio atual. A gente ainda enfrenta não, né? A gente está começando a enfrentar a questão da interoperabilidade, mas pensando nesse mundo ideal em que você vai ter ali a sua identificação, que é só sua, que eu não vou conseguir enxergar, a Luana não vai conseguir enxergar, nem a Eduarda, mas você vai utilizar, seja para fazer uma compra online, seja, quem sabe, para pegar um voo nacional ou internacional, ou mesmo para solicitar um serviço público junto ao governo, ou mesmo em relação a algum outro governo, como, por exemplo, um visto. Mas o mundo ideal que se espera é que a gente consiga utilizar isso independentemente do país onde nós estejamos e independentemente de quantas blockchains venham a existir e venham a ser criadas no mundo, mas que aquela identificação seja única em relação a você e que só você tenha esse mecanismo de conseguir comprovar isso, né? Conseguir apresentar para solicitar, então, algum tipo de serviço e tudo mais. Novamente, é algo que ainda está em construção e que a gente ainda vai ver quais serão os desenvolvimentos. E eu vou usar de novo a palavra utópica, porque às vezes sim, parece utópica quando você pensa a forma como a gente tem hoje de identificação, não só no Brasil como no mundo, aquilo com que a gente está acostumado, e quando a gente pensa os desenvolvimentos que nós tivemos na área de proteção de dados, que foram aí muitos num curto espaço de tempo, e mesmo de conscientização das pessoas em relação aos dados pessoais delas, mas ainda é algo em construção. Ainda não é, eu ainda não consigo te dizer com exatidão de que forma vai ser feita essa autonomia e quais vão ser os mecanismos utilizados por cada uma das pessoas no seu dia a dia para garantir essa autonomia. Mas o que se busca alcançar é, de fato, retomar essa autonomia em relação à sua identificação e aos seus dados pessoais e dentro daquilo que você quiser compartilhar. O mundo ideal é um mundo em que a gente eventualmente não vai precisar indicar qual é o nosso gênero, em que a gente eventualmente não vai precisar indicar qual é a nossa data de nascimento, mas que o órgão público ou a empresa privada vai conseguir ter certeza absoluta que eu sou eu e que você é você, garantindo ainda um maior nível de privacidade para as pessoas. E, além de privacidade, garantindo também segurança no seu dia a dia, desde as questões que eu já tinha falado na minha fala inicial, de fraude, segurança bancária e tudo mais. Mas é um caminho que está sendo construído. E que, para além disso, que é algo que eu já
que eu conversei hoje pela manhã com a Eduarda e que eu também venho conversando com o Pedro, que está aqui na sala. É um assunto árido, é um assunto complexo. A gente está engatinhando ainda. E quando eu falo engatinhando, não é só Brasil, é no mundo. Não é uma questão que venha sendo discutida e difundida amplamente. Não é uma discussão democratizada. É algo que a gente ainda precisa aprender. Eu estou aprendendo no meu dia a dia, com o meu trabalho. E ainda tem um monte de perguntas como essas que vocês fizeram aqui para os meus times técnicos, que muitas vezes eles não fazem ideia de como responder, porque eles ainda estão numa etapa de desenvolvimento que ainda não enfrentaram esse desafio da pergunta que eu coloquei. Mas é algo que a gente precisa começar a discutir, porque provavelmente é um dos mecanismos para garantir essa retomada da autonomia dos nossos dados, que se perdeu ao longo do tempo, ainda que hoje nós tenhamos legislações que sejam robustas e que, de alguma forma, tentem retomar essa autonomia, mas é tecnicamente uma possibilidade de retomada. Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Bom, vamos lá, deixa eu tentar. Eu não tenho a ambição de responder, eu tenho só a ambição de colaborar aqui, trazer alguns elementos a mais para a nossa conversa. Que são bem, os dois pontos trazidos, principais aqui, eu acho que são bem desafiadores, né? São grandes desafios. E aí tem formas da gente abordar e olhar para esses desafios e tentar avançar um pouco. O tema de dependência tecnológica, ele é um desafio real, né? A gente está falando o caso que você trouxe, acho que exemplifica bem isso, né? Então, a gente teve um caso, não sei se vocês lembram, mas ali depois do Snowden, que foi evidenciada a espionagem, né, e tudo, o Brasil fez um esforço de tentar desenvolver uma solução de e-mail que acabou que não virou, não funcionou como era necessário. Então, assim, é importante a gente ter essa noção. O que o Brasil está fazendo? O que a gente faz hoje no que se refere à contratação de tecnologia é mapear riscos, porque, na verdade, quando a gente está fazendo contratação de tecnologia é porque a gente precisa da tecnologia naquele momento. As pessoas no governo precisam se comunicar, não dá para a gente ficar sem e-mail. É claro que isso coloca, né, deixa claro que a gente tem um risco aí, porque se em um dado momento a empresa olhar e falar assim, não vou mais prestar, ou tal, vou desligar o botão, a gente a gente pode dar com algumas questões delicadas. Mas esse risco precisa ser mapeado desde o momento que você identifica a necessidade de contratar essa solução. E aí você mapeia os riscos, esse não é o único risco numa contratação de tecnologia, são vários, e aí você tenta mitigar os riscos, né? Ter ali ações para mitigar aqueles riscos. Uma ação possível de mitigação, sim, é que o Brasil venha desenvolver soluções nacionais, né? Mas essa frente, e é uma frente possível, factível, que vale a pena, que gera vários efeitos muito favoráveis, muito positivos, mesmo que a solução nem venha a funcionar, ou que demore muito, mas essa é uma ação que está dissociada da sua necessidade de contratar imediatamente uma solução que você precisa, seja de um e-mail, seja de uma política pública importante que você precisa botar imediatamente, seja para manter, por exemplo, um Bolsa Família funcionando e tal. Você não vai olhar e falar assim, vamos desenvolver essa solução que daqui um ano daqui um ano vai ficar pronto. Então, assim, são questões diferentes, né? Quando a gente precisa resolver um problema imediato de gestão, de execução, e o outro de refletir um desenvolvimento nacional e fazer fomento e promover desenvolvimento. Então, basicamente, a minha questão nesse sentido é isso. Você precisa, e aí a questão de dependência tecnológica é muito presente, você tem inúmeros acórdãos já de TCU orientando como é que os gestores precisam lidar com e mapear os riscos, e existem várias formas de mitigar também esses riscos. Uma coisa que a secretaria faz, por exemplo, hoje justamente usar o poder do Estado também, porque muitas vezes uma universidade negociar com um grande provedor, o provedor pode olhar e falar assim, não tem relevância, não vai. Mas se o Estado brasileiro, que é um comprador muito grande, né, consegue se organizar
e se coordenar os esforços para lidar com esse provedor, por maior que ele seja, é diferente. Então, essa é uma das formas que a gente tem de mitigar riscos, é justamente a gente faz isso, a gente coordena essas negociações com grandes provedores, fazendo acordos padrão, então, justamente para seguir ali, para que ele tenha, não é que ele deixe de ter o poder de criar dificuldades em função dessa eventual dependência, mas ele sabe que o custo fica um pouco para ele descumprir alguma coisa. Então, existem formas de mitigar isso tudo, que não é necessariamente só sair de uma dependência, que aí não é dependência, você está mitigando um pouco isso. Você sai da possibilidade de ficar completamente sujeito a uma condição contratual, para você também ter que ter uma solução 100% nacional, que você não sabe o tempo que isso vai levar. Então, você tem várias possibilidades aí. Sobre que agora eu também estou atrasando muito o nosso almoço, né? Mas sobre a questão de LGPD, de fato a gente teve, né? Entrou em vigor em 2020, mas a gente já tinha ali, né? Ela foi publicada em 2018. Mas você tem um custo até hoje, eu diria, de gestão da mudança disso tudo, né? E sei que não são só as organizações do setor privado que estão ainda se adaptando, mas também do setor público, mas também os do setor privado vêm se adaptando. E, na verdade, é um grande esforço de mudança de mentalidade, de cultura, de educação, de capacitação. A gente vem tentando educar, né, e orientar as organizações como um todo, mas a gente tem muita dificuldade interna também. Ainda é uma lei complexa, então, mas que a gente vem desenhando já todas as soluções e buscando adaptar eventualmente as anteriores, a LGPD, para estarem completamente em conformidade com ela, porque não só essa lei, mas a gente não tem a possibilidade de não estar em conformidade com nenhuma lei, né? Então, mas ainda tem essa gestão dessa mudança e desse ajuste de mentalidade, que é muito significativo, mais significativo ainda nos municípios. Um ponto sobre a questão que você comentou, sobre o que pode ser feito com a população e tudo, uma ação recente que a gente fez, que é pequena, mas que eu acho que para o usuário, para mim, como usuária, que já quis fazer denúncias de o que eu achava que era eventualmente uma violação de LGPD, foi a automatização do processo, do serviço da denúncia. Então, hoje ele está um pouco mais simples, no canal digital. Antes tinha que ser feito por via SEI, então assim, era muito mais complicado, então ficou um pouco mais simples. Então, acho que isso torna a LGPD um pouco mais palpável, mais concreta, e com a possibilidade de estar presente na vida das pessoas. Então, hoje, a pessoa que fica com uma dúvida, que quer fazer algum tipo de denúncia, ela consegue descobrir, chegar a esse serviço e fazer essa denúncia de uma forma um pouco mais fácil. Bom, gente, acho que é isso. Mais alguma questão? Então, eu queria agradecer. Não. Queria agradecer a presença de todos, a presença dos nossos painelistas. O nosso começo foi um pouco truncado, mas esse painel ele está dentro de um contexto de pesquisa da Data Privacy Brasil, que a gente tem desenvolvido sobre DPI, identidade digital, todos os riscos, possibilidades de descentralização, grupos vulneráveis, enfim, tentar enxergar a identidade na amplitude que ela merece, né? Que identidade é quem a gente é. Então, são muitos elementos que se somam nessa identidade, muitas pessoas que se envolvem nesse debate de identidade. Então, peço que vocês nos acompanhem, seguem o que a gente vai estar publicando. Principalmente, vem aí no final do mês um relatório sobre esse contexto de DPI, identidade digital, mas muitas outras pesquisas de infraestrutura devem surgir. Então, muito, muito obrigada. Obrigada, Luana. Obrigada, Priscila. Obrigada, Kunal, que já nos deixou. E bom almoço, gente. Até mais tarde.